Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estou aqui para variar, como sempre digo, Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora, e mais uma vez nesse recanto tão bonito, né? Envolta nesse dia nublado, com essas plantas, né? Nesse lugar que eu gosto tanto aqui no Rio Grande do Sul, que é a Praia de Torres. E hoje eu vou fazer a leitura de um capítulo, né, de uma história, né, de uma fábula lindamente produzida e que assim, conheçam, né, conheçam porque é uma fábula linda, né, onde a escritora, então tem dois personagens, que é o cavaleiro, um guerreiro que nunca desveste a sua armadura, e Edelweiss, uma flor que cuida de uma redoma. Vocês estão lembrando de algumas histórias? Então convido vocês a conhecerem essa belíssima fábula, tá? Escrita pela Marilice Coste. A Marilice vai entrar aqui no canal uma conversa com ela. Ela me deu também o prazer, a honra, né, de poder conversar, de conhecer um pouco da história dela, né, e de tudo que ela vem desenvolvendo. É uma grande escritora aqui do Rio Grande do Sul, né? E essa fábula, então, que é a fábula do cuidador, gente, é um livro primoroso, primoroso. Na conversa, ela até leu o trechinho de um dos capítulos, né? E eu vou ler um capítulo para vocês. Vou dar isso de presente só para vocês terem o gostinho e entrar em contato com Marilice, né? E conhecer esse livro que é um primor, né? Um primor. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, que ainda não está inscrito, e nos apoiarem a difundir, né, a arte através da literatura e tantas outras expressões de arte que muitas vezes passam aqui para o canal, né? Nesse importante olhar, né, de perceber que a arte é resiliência, né, promoção da vida, saúde mental, espiritualidade, nesse conceito mais amplo sobre o que realmente é espiritualidade, né, nos fortalecer. Eu acho que é essencial, né, isso que a gente vem tentando fazer aqui através do canal. Mas, sem mais delongas, eu vou ler o capítulo Acolher a história do outro. E não é à toa essa respiração. Edelweiss estava ficando mais escura. Os sentimentos de estar enroscada no afeto pelos seus lambrequins faziam-na mudar de cor. Parecia estar vestindo preto, tanto que desejava espernear amarelos. Óbvio, devia estar visitando outras galáxias. Ela necessitava dele urgentemente, pois as estrelinhas deveriam estar sentindo dor. Seu brilho continuava a diminuir a cada dia, e só ele saberia como dar alívio às suas pequenas. Especialista em lambrequins, ele trazia ervas medicinais e sempre um colo. Era um querido amigo. Só os amigos sabem a dimensão do meu alívio. Lembrou-se que ouvira isso em algum lugar. Óbvio, óbvio. Onde está você? Chamavam em seus sonhos. Eram tantos os desafios que lhe aguardavam.
A Terra estava seca em seu planeta. O sofrimento das estrelinhas. Não havia nada mais que pudesse fazer. Ela continuava a olhar para a Via Láctea e nada de vislumbrar o óbvio. Solte-se das raízes e vá, dissera-lhe a estrela mais velha ainda, grudada na redoma, formando um lambrequim mais antigo. Elas irão melhorar. Despreocupe-se, tenha fé. O tempo acomoda tudo. Confirmou a raposa, a apoiar os desejos dela. Só lhe falta coragem para sair da redoma. Confirmou a raposa, a apoiar os desejos dela. Só lhe falta coragem para sair da redoma. Confie, vai ficar tudo bem. Ela conseguiria sair dali, pensando no brilho que esmaecia? Teria meios para descolar-se daquele solo matriz? Sentia-se só, mas solidão maior ela teria não fossem as visitas da raposa. Pelo menos tinha com quem dialogar, já que o cavaleiro não lhe dava ouvidos. Ultimamente, Edelweiss sentia-se estranha. Tinha cócegas na corola. A flor ficava tentando estabelecer relações, fazia as análises e muitas perguntas. Seria devido ao desconhecido a se descortinar além das nuvens? Seria ela semelhante à armadura do cavaleiro? Ambos presos? Seria medo de sair ou medo de ter que permanecer? Às vezes, queria pensar menos, ter a mente fluida como uma página em branco. A flor se confundia. A noite passou. De manhã, luzes novamente refletiram na redoma. A aurora. Edelweiss despertou, piscou os olhos, se esticou delicadamente para não acordar as suas pequenas, que, com tênue brilho, dormiam abraçadas, formando um rendilhado. A redoma estava embaçada. Devia estar muito frio lá fora. Limpou o vidro para dar uma espiada. Foi quando percebeu um vulto na linha do horizonte. Saiu da redoma e correu na sua direção. Edelweiss saltitava com as raízes à mostra, movendo a corola rapidamente, chamando: óbvio, óbvio! Óbvio era conhecido até nos buracos negros. Era curador de seres no domínio interestelar. Ele se movia arrastando um corpo denso de tanto saber e se tornava leve devido à sua vida sutil. Transmutava luzes amorosas, carregava lenimentos. A sola dos seus pés era grossa de tanto andar em solo pedregoso. Suas mãos eram sedosas, feitas para acariciar e resistentes para arrancar um mato que teimava em crescer entre as ervas. Vestia sacos de estopa e tinha alfazemas penduradas na orelha direita, formando um grande brinco lilás. De espírito etéreo, era até sabedor dos índigos
estudara profundamente as auras. Reconhecia ao longe uma criança cristal. Sensível ao vir a ser, ele tinha dentro de si milhares de mapas astrais. Todas as possibilidades das cartas do tarô. Cruzamento de planetas em muitas galáxias e a marcação de linhas de incontáveis mãos, a arte do doar-se o incondicional. Tratava doenças com ervas medicinais e o poder do coração. Sabia que o fundamental era mesmo o abraço. Óbvio, entendia o interior daquela flor, sem esforço algum, e sabia exatamente o que deveria fazer. Ouvira o seu chamado a quilômetros-luz de distância. Ao se aproximar da redoma, ele estendeu os braços e Edelweiss saltitou e jogou-se no seu colo. Ela sabia que ele compreenderia suas metáforas. A flor andava sonhando com poemas e acordava dizendo: "E agora? O que faço com o terno de vidro?" Isso a lembrava da armadura do cavaleiro. Tão difícil olhar para o próprio terno, achava até engraçado o que dizia a si mesma ao acordar. Não entendia. Óbvio, sabia que ela estava no final de um processo de bliss, que tinha medo de se engessar no amor confuso pelo cavaleiro e bloquear suas reais possibilidades de amar. Que tinha que fechar uma porta para abrir outra. Óbvio, dizia sempre que amar se aprende amando, mas que encontrar alguém com a química conectada em afinidades era uma realidade. A flor precisava viver e utilizar seus talentos. Ter talentos é uma bênção e utilizá-los é o que faz alguém feliz. O desejo dela era ajudá-lo a se livrar da armadura. Todavia, cada dia tinha mais certeza. Era impossível de fazer. Ela sabia que só recebe ajuda quem quer recebê-la. O melhor a fazer era ajudar as estrelas. Elas queriam ficar bem. Eram jovens com um futuro de muito brilho, já aquele cavaleiro, se a idade avançada não lhe trouxer a libertação, ele não reservara tempo para cultivar o próprio interior. Perdera sua delicadeza devido à rigidez do metal colado ao seu corpo. E como a transpiração dele era intensa, o suor escorria e oxidava tudo, inclusive o afeto pela flor. Era como se ele vivesse plastificado e no vácuo. Edelweiss tinha tanto a lhe perguntar, queria tanto saber e aprender mais sobre o sutil, sobre o movimento interplanetário, sobre a convecção do ar em metais próximos à pele. Tudo para poder ajudá-lo. Mas ele era um muro, um lacre, um impedimento concreto. Óbvio sabia que a flor sofria por não conseguir conter tanto amor dentro de si. Tanto cuidado com os outros há muito tempo. E que, para mudar,
tinha que passar pela dor do rompimento de tensões. Por isso é que ele lhe trouxera as gotinhas milagrosas. Ignácia Mara era a mais indicada naquele caso. Tantos a sofrerem com as perdas, ela precisava não suportar aquele mar de sentimentos que esvaíam por não receber o amor do cavaleiro, por ter que se despedir dele e das suas amadas estrelinhas. Óbvio, olhou para a flor com ternura e sentou-se ao seu lado, próximo à redoma, onde ela sempre preferia ficar. Era de onde via as nuvens róseas encarneiradas a lembrá-la da poesia pura do entardecer. Sempre o cavaleiro preso na armadura. Literato do cosmos, aquele mentor quântico dos buracos negros sabia também que o cavaleiro teria que encontrar outros caminhos, que era um ser que não comporia par com ela. E que para mudar, ela teria que seguir para outros ares, mover-se em outra direção. Todos que esperavam pelo óbvio precisavam sentir a chuva, porque suas vidas eram estiagem, terremotos, vendavais ou erupções vulcânicas. Tudo parecia estar em convulsão, muito calor. Ele não tinha soluções mágicas, mas trazia um novo degrau. A liberdade interna para que se pudesse gerar o autocuidado e assim mudar o modo de agir. Lia por detrás do inútil e encontrava resposta para muitos enigmas. Venha. Ele sabia que abraçar o outro era acolher a sua história. E deu-lhe a erva do calor de mãos, as que estimulam o crescimento e revitalizam novas pétalas. Os florais que auxiliam em novos movimentos, que reduziam coceiras de crescer. Deu-lhe energia através de glóbulos, os que estimulam a coragem para que Delvais tivesse força para mudar. Ele viera preparado para conectá-la em um tom sutil. Em Delvais, tinha que romper barreiras, mas como era difícil! Óbvio sabia da exaustão dela ao procurar em locais de não achar. Ela olhava para fora de si, como a procurar por um par de chinelo perdido. Se tivesse seguido na direção do medo, ela teria encontrado a solução. Mas estava presa na angústia pelo futuro de suas estrelinhas e dessa forma seu pensamento andava em círculos. A cura reside ali, disse ele à raposa, que posava de sábia, sempre silenciosa e presente, ao acolhermos a história do outro. A flor precisa ser cuidada com pólen de solidariedade, para ter de volta a corola amarela e poder mover-se através da sua humanidade. Sua saúde faria com que vibrasse em outra camada de luz. Teria conforto para mudar. As ervas do amigo eram como um livro a lhe trazer verdades. As palavras em sua mente passaram a tomar rumo. Foi assim
Aos poucos, quem deu vaz se deixou levar pelos vocábulos adocicados do óbvio. Bem, hoje eu não vou conjecturar. Hoje eu vou deixar que cada um que escutou então esse capítulo dessa fábula fenomenal da Marilice Custer, então, que é a fábula do cuidador, nos traz. Só esse capítulo dá um pequeno gostinho sobre as milhões de reflexões que a gente faz ao ler esse livro. E eu desejo do fundo do coração que vocês possam reconhecer dentro de si aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser purificado e que possa compreender que tudo sempre tem um caminho. E se muitas vezes a gente não consegue encontrar por nós mesmos, sim, a gente pode se apoiar em outros seres que nos ajudem a reencontrar aquilo que muitas vezes está adormecido, ou que perdemos, ou que precisamos modificar. Gratidão, Marilice Custer, por essa fábula. Ela é encantadora. E tudo que cabe dentro da encantadora. Sejamos luz, paz, sabedoria, gratidão e encantamento. E até a próxima.